E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. E estou novamente, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast Os Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast dos Sócios. E até aproveitando esse gancho do Crepúsculo dos Ídolos, onde ele questiona esses modelos mentais, religião, por exemplo, e aí muita gente que é cristã fala, poxa, falou de Nietzsche, eu já não quero saber, por conta da afirmação dele de que Deus está morto. O que Nietzsche queria dizer com isso, quando ele afirmava esse tipo de coisa? Bom, em primeiro lugar, é uma afirmação provocativa, porque é uma impossibilidade. Se Deus não existe, não pode ter morrido, e se Deus existe, também não pode ter morrido. De tal maneira que, nos dois casos, não funciona. Agora, o que ele quer dizer com isso é eu diria, a crise do que ele mesmo chamava de sistema religioso de pensar. Ou seja, o sistema religioso de pensar, ele, digamos, ele enquadra a vida em padrões aplicáveis a qualquer vida, né? Submetendo-as a uma valoração do tipo, este é um canalha, este é um bom homem, este é péssimo, aquele é um monstro, aquele não sei o quê, etc. e tal. Então, no final das contas, a partir destes frames, né, desses modelos, desses enquadramentos pré-existentes, a vida acaba sendo encaixotada e valorada de acordo, correspondentemente. Então, você dizer que Deus está morto significa denunciar a falência desses modelos, a falência do niilismo, a falência do absoluto, em nome eu diria, do apogeu, em nome da consagração, eu diria, do quê? Do que é terreno, né? Do que é vida, do que é sensação, do que é experiência, do que é energia, né? Do que é energia, do que é força vital. Então, a morte de Deus significa que a vida não está mais regida por um olhar julgador que a transcende. E é um pouco essa ideia. Espero que você tenha entendido. Perceba que, no final das contas, não importa muito o livro que você for ler, existem algumas ideias que estão presentes em toda a obra. Né? Em toda a obra. E que são abordadas, evidentemente, de acordo com o tema ali tratado, mas sem essas ideias fundamentais, a gente não consegue avançar. Então, Nietzsche, ele é, no final das contas, ele é o defensor de um certo jeito de entender o mundo dos viventes, né, a partir da sua imanência. Ou seja, a avaliação da vida pela vida. Né, e não em função de um ideal de vida. Não em função de uma vida perfeita. Modelo esse aplicável a qualquer um. Não. A avaliação da vida, ela é ultimada por ela mesma. E, portanto, ela deve servir a ela e só a ela. E o que é mais interessante, a ela e só a ela, e no momento em que ela se encontra.
Quer dizer, aquilo que eu usei para valorar a minha vida hoje já não servirá muito amanhã. Por quê? Porque são instantes incomparáveis, são instantes únicos. Daí, inédita pamonha, como poderia ser inédito qualquer coisa. Cada instante da vida, cada instante da existência resulta de uma equação de forças irrepetível, irrepetível. Portanto, chamar o professor que veio aqui falar dos estoicos para falar de Nietzsche e esperar uma espécie de continuidade, repetição, identidade ou igualdade é desconsiderar o trânsito e o fluxo do mundo da vida, né? E o seu ineditismo radical, Portanto, é preciso atribuir valor à vida a partir dela mesma. E você me perguntará, como fazer isso? Como fazer isso? Porque, né, você pode chegar e falar, deixa eu dar uma nota para o professor Clóvis nos Sócios. Eu vou comparar com o Cortella. Eu vou comparar, não sei se... eu vou comparar com a monja que foi lá, eu vou comparar... Então, você está avaliando a vida, que é essa, por uma referência que lhe é exterior. Tá evidente. Né? Tá evidente. Nem é tão absoluta assim, mas é exterior. Claro que você poderia ir mais longe e ser um nihilista mais radical. E você poderia propor uma espécie de desempenho ideal em podcast. Né? Desempenho ideal em podcasts. Eu me lembro uma vez de participar de um evento de fonoaudiologia, era um evento universitário importante, eu não sei como eu fui parar nesse lugar, mas era um pouco para falar da fonoaudiologia nos meios de comunicação, etc. Acabei indo, e eles falavam lá de um tal de padrão de excelência vocal, PEV, padrão de excelência vocal. Eu peguei e falei, nossa, e isso aí é a voz perfeita? Falei, interessante, e alguém tem a voz perfeita? Não. Falei, então... Bom, mas então é todo mundo doente? Né? Isso, vai, porra, mas aí é inimaginável, porque você monta um mundo, né, onde você coloca a saúde, a sanidade, como sendo ideal, portanto, não pertencente ao mundo da vida, e claro, a patologia, a doença fica de 100%. Aí eu me apresento como o curandeiro. Nossa, é um esquema muito, muito bacana, mas aqui é só um exemplo, porque no final das contas, a multiplicação de enfermidades não é uma exclusividade do mundo da fonoaudiologia. Todo mundo da saúde multiplica as enfermidades para poder curá-las por especialistas. Agora, do que eu estava falando mesmo? Como ser, você falou. Eu posso julgar pelo PEV, né? Desempenho ideal em podcast, aqui é o DIP, né? Em relação ao DIP, o professor Clóvis bateu 8,2, né? Ou então, você pode fazer mais. Eu vou esperar para ver quantos assistiram. Porque está mais na moda. Número de views, número de likes, número de lá. E aí, aqui foram 100 mil, aqui foram 200 mil. Esse é 2 vezes melhor do que esse. E ponto. E acabou. Perceba que isso é uma forma de julgar a vida por uma transcendência. Sim. Por alguma coisa que lhe é exterior. Sim. Tá perfeito? Então, obviamente, a pergunta é, como é que eu faço para julgar a vida pela vida? E esta é mais uma ideia central do pensamento de Nietzsche, que é a ideia do eterno retorno.